Então, a coisa que você falha em fazer, apenas faça um pouco por vez em incrementos gerenciáveis, desconfortáveis, difíceis de fazer, porém realizáveis. Então, o que acontece é que você, na verdade, cria isso que chamam de terapia de exposição. Quanto mais você... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. O que você acha que é a diferença entre 1% dos atletas ou líderes com os quais você trabalhou mentalmente? Qual a diferença entre 1% que está no topo do mundo e 2%, 100%? Qual a diferença? A disposição para ter sucesso. Quando eles fizeram este estudo e perguntaram aos treinadores e especialistas qual é a única coisa, é a disposição para ter sucesso. A disposição, e você poderia chamar isso de busca da excelência. Você poderia falar sobre nunca desistir e ter um objetivo que diz: sim, eu vou fazer isso e vou levá-lo para o próximo nível. É a fome e a sede. Você tem que ir atrás disso. Não é algo que vai até você. É algo que você tem que buscar. Tem muita gente que não tem essa fome. E como você treina alguém? Ou isso é algo que dá para treinar? Ou... Sim, é interessante porque eu fiz uma pesquisa e estudo sobre isso. Até mesmo por conta própria. Eu tinha um senso de urgência. Você tinha um senso de urgência. E... algumas pessoas têm que criar um senso de urgência, e antes eu era motivado pelo fogo debaixo do meu traseiro ou apenas pela sobrevivência, querendo apenas viver. Mas você pode criar um senso de urgência criando uma possibilidade, uma visão de possibilidade na qual você quer viver ou quer servir mais pessoas ou algo assim. Então, inicialmente era eu apenas saindo desse fogo debaixo do meu traseiro. Então, o jogo que estou jogando agora, estou buscando excelência e sabedoria com graça e facilidade. Então, para mim, há uma fome em querer chegar ao próximo nível, querer ajudar as pessoas a chegar ao próximo nível. E para mim é sobre ajudar as pessoas a entenderem que elas têm uma obra-prima e que seu trabalho é expressá-la e compartilhá-la conosco. Mas é um trabalho interno, e só elas podem fazer isso. Então, a menos que elas tenham a vontade e o desejo de fazer isso, mas não apenas dizer, eu tenho essa vontade de ter sucesso, farei o que for preciso para chegar lá. Então, esse é 1% que diz, sou responsável e tenho uma obra-prima dentro de mim, ou tenho grandeza dentro de mim, e é meu trabalho desenvolvê-la e expressá-la. E é por isso que é tão desafiador, porque se você quer mais do que a outra pessoa, isso é um problema, mas se você puder ajudá-los a descobrir que tem essa grandeza dentro delas, essa obra-prima pode ser desenvolvida, e só pode ser desenvolvida por elas. Então, digamos que tem muitos atletas bons por aí, né? Existem muitas pessoas que realmente são boas em seus empregos, mas elas permanecem boas e não transcendem para o próximo nível para elas mesmas. Não quer dizer que elas têm que ser as melhores do mundo, mas talvez tenham ficado muito confortáveis. Talvez tenham se saído bem na faculdade como atletas, mas não levaram para o próximo nível porque não tinham o desejo, a disposição, o que quer que seja. Talvez alguém tenha ficado bem no seu trabalho por 10 anos, mas aí chegou no nível de conforto, não quis desenvolver habilidades para o próximo nível que pode chegar. Como você pode inspirar, evocar, capacitar pessoas que estão num bom nível, mas que estão presas lá por muito tempo, que não estiveram dispostas a fazer o que é necessário para poder ser uma verdadeira obra-prima? Existe algum nível de treinamento? É o que foi dito, você tem que criar um senso de urgência. Por que eles mudariam? Eu tenho que trabalhar com jovens atletas e dizer, e aí, cara, como você está? Eu estou Relaxados. E eu digo, relaxar não vai resolver. Você pode relaxar, mas tem que estar disposto. Então, você pode relaxar agora, mas depois tem que ir para o próximo passo. Então, a maneira como funciona, especialmente se você está pensando em entrar em um fluxo, você tem que encarar como uma função de passo, porque uma vez que você chega a um certo nível, então isso se torna normal. E se você não se desafiar, é como uma função de passo, e os desafios altos vão te animar, e você tem que ter uma visão de possibilidade. Vivemos no futuro que vemos. Então, se você não está desconfortável, provavelmente não está aprendendo. Não quero dizer ficar desconfortável o tempo todo, mas falo em ficar confortável em estar desconfortável.
o que significa continuar se movendo e aumentando a sua capacidade de crescer, aprender e experimentar a vida de maneiras diferentes. E é disso que se trata, então é um trabalho interno. Sem a vontade, eles não vão fazer. E algumas pessoas veem a vontade como tendo 3 componentes. Um componente é a motivação, o outro é o compromisso, mas o terceiro componente é a segurança ou confiança. Então, as pessoas terão uma forte autoeficácia, como eu, como você, que abraçamos o desafio. Vemos as coisas como um desafio, uma aventura e algo a se mover em direção. Então, estamos sempre tentando expandir nossa capacidade, mas temos esse espírito aventureiro que diz: não sei até onde posso levar isso, mas eu vou levar o mais longe que puder. E é divertido, e é algo que eu sei que estamos criando um serviço para os outros. Quero ajudar os outros expressando ou sendo um líder em termos de como não ficar tão confortável que estou relaxando. E quando você chega a essa fase de tédio ou apenas relaxado e satisfeito, quando você tem que se desafiar, e se você se desafiar, então tem que elevar tudo para atender a esse desafio. A menos que você faça isso, é ali que a autorregulação entra em ação. E é por isso que quando você fala sobre Michael ou Kobe, alguns daqueles caras, Tom Brady, há muitos deles por aí. Não estou nomeando todos eles, é claro. Os que já morreram, poderia nomeá-los todos, mas o que importa é que você os conhecerá pelos seus frutos. Você os conhecerá pela sua capacidade de não se contentar e sua capacidade de continuar melhorando. Se você pensar em Steph Curry no ano passado, ele sabia que não ia... bem, não posso falar por ele, mas era bastante óbvio que eles não iriam vencer sem Klay. Mas ele levou esse jogo para um outro nível, e é isso que importa. Se Klay estivesse lá, ele teria feito isso? Provavelmente não, porque a situação provavelmente não exigiria que ele fosse extraordinário. E é por isso que, se você pensar em ir para um time que já está calibrado, pode ganhar campeonatos, mas realmente tem que considerar apenas minha opinião. Se você foi desafiado o suficiente para que possa sair da sua zona de conforto e ir para o próximo nível, sem esse senso de urgência, você não pode fazê-lo, a menos que esteja comprometido com a excelência e leve para o próximo nível. Deixe-me dar um exemplo disso. Posso falar muito sobre o Jordan, mas vamos falar sobre Kobe por um momento. Então, o Kobe ganhou um campeonato em 2009, acho que é isso. Você Sim, trabalhava estava. com eles nessa época? Quando eles vinham para Boston, sim, quando eles vinham para Boston, eu trabalhava com eles, conversava com eles. O processo que eles usavam era o que desenvolvemos quando eu estava aqui no início dos anos 2000. Então é tipo, você ganhou, mas quer ir para o próximo nível? Quando você se aposentar, poderá refletir sobre isso, mas tem que continuar melhorando, porque agora a equipe sabe que você ganhou. Toda a equipe vai estar Vindo atrás de vindo você. atrás de você, então você tem que continuar melhorando. É a realização progressiva de um ideal digno. Você não está lá, mas é nesse dia a dia, apenas fazendo de hoje sua obra-prima, ficando melhor. Hoje é esse processo incremental. E é isso que eu quero dizer, e há outras pessoas que fazem isso. Não preciso citar nomes. As pessoas não percebem que Tom Brady provavelmente passa 10 ou 12 horas por dia entre safra se preparando. Agora ele tem 44 anos. Agora ele acabou de chegar muito perto de ir para o próximo nível, mas a defesa segurou. Conhecendo ele, ele teria pego a bola e marcado, e teriam vencido, mas essa é a mentalidade. Estava 27-6, não há desistência, e isso provavelmente o inspirou ainda mais. Então, é disso que estou falando, essa ideia. Então não é sobre como nós os conseguimos. É sobre como ajudamos eles a irem dentro de si mesmo e se tornarem dispostos a irem para o próximo nível. Porque algumas pessoas simplesmente não querem fazer isso, não estão interessadas. É por isso que eles dizem que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Trata-se de você ter uma visão, uma possibilidade para si mesmo, que tem a ver com ser grande ou ajudar os outros a serem grandes, sendo um modelo e levando isso para o próximo nível. O que acontece com pessoas quando ficam confortáveis ano após ano e não se desafiam? O que é que acontece com elas? Elas ficam relaxadas e entediadas. Passamos a maior parte do nosso tempo entre o tédio e a ansiedade. Então, se você olhar para isso dessa forma,
Você está entediado, está relaxado, mas está apenas alguns níveis acima do tédio. Mas se você está entediado ou ansioso, isso está dizendo que você precisa se desafiar mais. Você precisa ter metas e definir objetivos. Ou como o Steve Harvey disse em um vídeo que vi, ele disse que as pessoas têm dificuldade em levantar de manhã porque não têm uma boa razão o suficiente para fazê-lo. Então, você quer criar uma razão de ser ou uma forma de ser onde você esteja pulando como uma criança no Natal. Então, na véspera de Natal, você não consegue dormir porque sabe que vai ser. Então, você tem que ter esse tipo de processo onde você está levantando, indo, porque isso te faz se sentir vivo, faz você se sentir como se estivesse fazendo a diferença. E eu diria que o que realmente estamos falando é de as pessoas serem quem elas são, e não alguém que elas devem ser ou que alguém quer que elas sejam, mas vindo desse trabalho de arte e sendo autênticas. Então, costumamos falar sobre isso quando eu trabalhava na estrutura corporativa. Você tem a quarta-feira difícil, a sexta-feira finalmente chegou, então 5 de 7 vezes na semana você está fazendo algo que não te deixa feliz. Quando, na verdade, por que não fazer isso 7 de 7? E é interessante porque eu estava refletindo, estava lendo este livro de Eric Butterworth, chamado Economia Espiritual. Ele fala sobre o que tem sido minha experiência. Então, o trabalho pode não ser tão bom, mas é o que você traz para o trabalho e como você se aplica. E é interessante porque não se trata tanto da compensação, mas sim do crescimento da sua alma. É sobre você crescer como pessoa, estar totalmente engajado em tudo. E acho que Jesus falou sobre isso, sobre ir além. Acho que antigamente os romanos podiam dizer, quero que você carregue isso por 1 quilômetro, e ele disse, vá 2. Então, essa ideia de dar mais do que você recebe é algo sobre se dedicar, estar totalmente engajado, toda a sua mente, corpo, coração e alma engajados. Então, isso é cura, é plenitude. Então, apenas se envolver totalmente, ou, como no Zen dizem, quem me ensina a atividade, não deixe rastros. Estar totalmente engajado, totalmente presente, apenas fazendo, e o que você traz para isso é o que faz a diferença. E é interessante porque estou pensando neste livro que li, chamado The Way of Man. Eles falam sobre essa ideia de apenas se queimar totalmente na atividade, apenas se perder. Então, ele fala sobre essa ideia de que o homem pode fazer que os anjos não podem, e a resposta para isso é que os homens, ou homens como uma mulher com intenção sagrada, podem santificar qualquer coisa, somente pela intenção. Então, podemos tornar algo sagrado e completo apenas pela intenção. É isso que podemos fazer. Podemos ter a intenção de tornar as coisas sagradas. Podemos fazer o céu aqui agora e apenas trazendo esse amor, essa compaixão, essa presença totalmente comprometida e produtiva. Um ato de amor. Isso é o que é o amor. Quando você ama algo, você ajuda a crescer, então é a intenção. Então, você tem que ficar no trabalho? Eu trabalhei em um emprego que não queria. Bem, eu acordei e estava fazendo mísseis. Eu trabalhava para Northrop naquela época. 16 anos trabalhando nisso. E então eu fui para uma empresa de alta tecnologia depois disso. Mas era realmente mais sobre... E encontrei esse trabalho. Como acabei me tornando um analista financeiro, obtendo um diploma em contabilidade? Porque meu treinador do ensino médio me disse que eles ganhavam dinheiro. Então eu fiz isso. Então fiz o que pensei que deveria fazer e não foi até eu parar que comecei a fazer o que queria fazer. Então passei de trabalhar em corporações, vestido um terno de 3 peças, voltando para a pós-graduação, estudando as ciências humanas, psicologia, e depois estava lá com as pessoas que estavam nas ciências humanas, querendo ir para os negócios, porque queria ganhar dinheiro. E eles me olhavam como, cara, o que há de errado com você? Como você vem aqui com um terno de 3 peças, tentando fazer o que estamos fazendo? E era muito simples, porque eu estava seguindo minha felicidade, estava fazendo o que deveria fazer. Não tinha nada a ver com o que era a conversa e tinha a ver comigo. Entrar em uma situação em que pudesse me expressar plenamente, ser totalmente comprometido. Acho que você fala muito sobre isso, estar totalmente comprometido, e é o que eu trago para isso. E é claro que isso pode mudar, mas o que não pode mudar é eu estar totalmente envolvido no momento com o máximo de amor, alegria e compaixão que posso ter. Algo que você mencionou foi a cura, que é a completude. Das pessoas que você treina no 1%, parece que muitas delas têm um ressentimento.
Elas têm algo que as impulsionou a serem grandes, talvez nem sempre, mas como se tivesse uma dor que as impulsionou, me corrija se eu estiver errado. Quando eu treinava como atleta, eu era muito motivado para ser grande e provar que as pessoas me machucaram, que elas estavam erradas. Sendo escolhido e todas essas coisas também, eu pensava, vou ficar grande, eu vou ser muito atlético, muito forte, muito necessário e vou provar que eles estão errados. E funcionou, consegui resultados, eu fui capitão do meu time, tudo isso, mas quando eu alcançava meus objetivos, eu me sentia vazio, me sentia com raiva também. Era como tipo, bem, eu achei que era isso que ia me curar e não funcionou. Então fui atrás de um objetivo maior, a gente falou sobre isso por um tempo e eu comecei a fazer o trabalho de cura, eu consegui encontrar paz, eu consegui encontrar generosidade, amor, em vez de eu tenho esse ressentimento, eu tenho que continuar aparecendo e provando a todo mundo que todo mundo está errado. Você acha que a maioria dos principais performers do mundo cria e constrói a partir de um lugar onde há algo que ainda não foi curado ou que está completo dentro deles? Ou você conhece gente que trabalhou, que já se curou e que estão numa jornada de cura e estão criando uma obra-prima em alto nível da completude? Vou falar sobre isso desta forma porque eu não entro no coração das pessoas. Eu entro, mas não quero falar sobre o coração das pessoas. Claro. Porque eu tenho que falar com elas, e mesmo que elas me expressassem o que é, pode não ser o que é. É a interpretação delas do que é. Certo. E eu observo o comportamento delas. Acho que o importante é que talvez isso te leve lá, essa raiva, ou te leve a provar algo para as pessoas, porque eu também era assim. Quando alguém me dizia que eu não podia fazer algo, Aí eu vou te eu provar. iria te mostrar. Mas o que acontece é que, em algum momento, você está certo. Isso é vazio, porque vem de um lugar de medo. Então, falo sobre você estar vindo de amor ou medo, e quando você está vindo do medo, você está no modo de sobrevivência, que é o modo de fuga, luta ou congelamento, ou no modo de crescimento ou amor, onde é descanso e digestão. É algo que vem de dentro de você, é uma expressão sua e é algo que vem de dentro para fora. Não algo que vem de fora para dentro. Então, mesmo que você chegue lá inicialmente com isso, você não pode sustentar isso. É como você menciona, há vazio lá. Não há significado lá, porque você não está completo. Você está apenas agindo com medo, em vez de vir do amor, onde todo o seu ser pode estar envolvido nisso. Usarei um exemplo. Então, eu costumava trabalhar em uma prisão, fazendo redução de estresse baseada em mindfulness, em unidades de recuperação, e alguns deles eram obrigados a participar do programa. Então, eu costumava ensinar onde era voluntário e eles eram muito diferentes. As pessoas eram obrigadas a participar e diziam, bem, estou obrigado a estar aqui. E eu disse, há alguma escolha, você chegou aqui por força, mas pode decidir estar aqui para você agora. Ao invés de deixar o comportamento ruim de alguém afetá-lo, ou seu comportamento ruim, ou você fazer algo que não quer fazer, você pode escolher fazê-lo por você. Você pode escolher mudar a maneira como olha para isso e a maneira como está curando. Você pode dizer, ok, estou aqui, estou prestes a estar aqui por mim, mesmo que eles me tenham colocado aqui, mas posso lutar contra isso, ou posso apenas abraçá-lo e dizer, ok, como posso me encontrar nessa situação? Hansohi disse, neste lugar há uma oportunidade para eu me expressar, para entrar em contato comigo mesmo, e é um trabalho interno que eu faço por mim mesmo. E assim, eu não posso falar por todos esses atletas, mas acho que em algum momento os que são felizes são os que... Porque se você faz isso e não está mais no campo, no esporte, como você lida com a vida? Porque agora você não tem mais esse lugar para se expressar. Essa saída. Aquela saída, enquanto isso te leva lá, mas por não estar lá por si mesmo e depois lidar com a pessoa como um todo, como você se sente? Seu corpo é físico, sua mente é mental, o coração é emocional, social, e sua alma é seu espírito, que você quer que todos esses aspectos de si mesmo estejam presentes. Então, quando falamos sobre a coisa espiritual, é como sair do modo de sobrevivência para o modo de crescimento, e então abraçar aquelas partes de si mesmo que não foram tão úteis. Mas você tem que fazer as pazes com isso. Todos nós cometemos erros, e então esses dois lobos... Falo sobre essa ideia dos dois lobos com o avô Cherokee contando para seu neto.
Eu tenho dois lobos com essa batalha feroz dentro de mim, e a preocupação do neto é: qual lobo vai ganhar? Ele diz: o que nós alimentarmos. Então, ambos temos esses dois lobos dentro de nós, mas é uma questão de qual deles vamos alimentar. Então, o lobo do medo nos leva lá, mas uma vez que chegamos lá, podemos começar a alimentar o lobo do amor. E essa ideia de ir além da ilusão de separação e ser de serviço, o que gosto de chamar de esquecer a si mesmo para encontrar a si mesmo. Esquecer de você mesmo? Para se encontrar. Ok. Então, quando você se dedica ao serviço e ajuda outras pessoas, você também está se ajudando, mas precisa chegar a um lugar onde tem algo para dar. Então, é preciso desenvolver o suficiente para poder dar. E assim, muitas coisas que damos, podemos dar dinheiro, mas quando podemos dar nosso tempo, nosso coração, nossa alma, acredito que isso paga o maior dividendo. Aham. Você fala sobre superpoderes para alcançar objetivos. Eu acho que você fala sobre 5 superpoderes. Quais são e como podemos desenvolver? Sim, falo sobre atenção plena, esforço ou diligência, foco, concentração, discernimento ou sabedoria e fé. Então, todos estão conectados. Para mim, ser atento significa ter uma mente espelho, ou ser capaz de deixar as coisas serem como são. Elas estão no espelho, apenas interpretando-as ou deixando-as falar com você em sua própria linguagem, em vez de nós interpretá-las. Então, é como ser vulnerável e deixar o momento se desdobrar sem interferir. E assim, o que você quer fazer é alongar o processo perceptual. Então, primeiro, há um tempo muito curto em que os dados brutos estão lá e, imediatamente, o pensamento associativo, abstrato, o pensamento associativo como... Lembro da última vez que isso aconteceu, pensamento abstrato, autoimportância ou autoproteção, tudo isso, e é claro que a maneira como o sistema visual funciona é tentar relacionar o que está acontecendo com base no que já experimentamos, em vez de vê-lo de maneiras diferentes e novas. Portanto, precisamos criar essa habilidade, porque, como seres humanos, temos a capacidade de sentar e observar as coisas como testemunhas silenciosas, sem ser críticos. E isso é uma observação não crítica, vendo as coisas de uma certa maneira, e quando criamos espaço entre estímulo e resposta, começamos a poder ver as coisas como elas são, não como as lembramos ou como nossa mentalidade interpretando de certa maneira, em vez de ver os dados brutos. Então, queremos ser capazes de ser atentos. Portanto, você precisa ter fé. Precisa perceber como Einstein disse. A pergunta mais importante a ser feita a si mesmo é se este é um universo amigável ou hostil. E vamos apenas assumir que é amigável. Se for um universo amigável, então você usará todos os seus recursos para entender como as coisas funcionam e se alinhar como as coisas funcionam. Como a gravidade, você não precisa acreditar na gravidade. Ela funciona. Se você se alinhar com a gravidade, ficará bem. Então você tem que ter fé e o que vai fazer realmente será possível e útil. Então você tem que ter a fé para fazer o esforço de ser atento. Mas então você precisa... Então estamos falando de fé. Estamos falando de esforço. Então você tem que ter o foco. O que agora ser capaz de estar focado para que você possa ser atento. Então você também precisa de sabedoria ou compreensão do que estou sendo atento e quais são os essenciais. Quais são os princípios envolvidos. Certo. Todas essas coisas estão sempre funcionando. A atenção plena nos ajuda a cultivar o esforço ou essa ideia de ser diligente, como um esforço sustentado. Não podemos fazer nada sem um esforço sustentado, mas o esforço para fazer o que dizemos que vamos fazer e apenas continuar fazendo até conseguir, não desistir e as coisas assim, mas isso é realmente mais mental para entrar nisso. E quando você está em um estado mental positivo, é mais fácil de fazer se você está vindo do amor em vez do medo. Vamos falar sobre aquele lobo, aqueles dois. E como alguém se apaixona mais se vive com medo a vida inteira? Ao reconhecer que eles estão com medo e entender como isso não é útil e como sair do medo. Como saem disso? Então, isso faz parte do meu esforço. Você está com medo uma vez que percebe que está reagindo às coisas em vez de respondendo a elas. E se você pode pausar e notar que está reagindo, então, como não reagir? Ficar quieto e saber apenas recuando, em vez de pular e interpretar. Apenas deixe falar com você. Mas você tem que ser vulnerável. É aí que a fé entra em cena e coisas desse tipo. Sendo assim, uma vez que você diz, quando isso acontece, isso acontece. E se eu quero mudar algo, tenho que me autorregular. Tenho que mudar meus pensamentos, meus sentimentos, meu comportamento.
E assim você entende como não estar com medo. Percebe que está com medo e percebe que está em modo de sobrevivência? E se você puder simplesmente respirar e se concentrar em uma coisa e colocar seu sistema nervoso em repouso e digestão ou em foco, gerando o que eu chamo de Hall da Fama. Um hall da Um corredor fama. da fama. Esperança, otimismo, fé. Ok. Então, se você entrar em um estado mental positivo, é chamado de teoria de ampliação e construção. Quando você está vindo do otimismo, esperança, fé, então sua função cognitiva é aprimorada. Então, você começa a ver, em vez de estar bloqueado no canal 5, há 200 canais. Então você tem que ser capaz de entender que isso é o que chamamos de esforço correto, como você abandona uma mentalidade não saudável como o medo. Então uma maneira é fazer o oposto do medo. O amor. Outra maneira de fazer isso é entender as consequências de sair do medo. O que é que tá te impedindo, né? Então, se estou com medo, vou estar reagindo e não vou conseguir criar espaço entre estímulo e resposta. E nesse espaço eu consigo alinhar com meus valores fundamentais, meu objetivo, minha meta. Então, esse é o terceiro ponto, de desviar a atenção do medo para outra coisa. Se eu focar no que eu quero, ou no que vai funcionar, então eu não posso ter duas coisas em minha mente ao mesmo tempo. Então, se eu focar no que eu quero em vez do que eu não quero, isso muda. Então, você desvia sua atenção para isso. Então, essa é uma terceira maneira. A quarta maneira, vou falar do quarto hoje. É você realmente se voltar para o medo e dizer, quando o medo está presente, eu percebo que não há atenção, percebo que tenho visão de túnel, percebo que está me mantendo pequeno e sufocado, não consigo respirar. E se eu entender isso, então eu fico íntimo do medo. Então eu sei, o medo está aqui, está tudo bem. Apenas respire através dele, apenas sinta onde o medo está em seu corpo e deixe estar, apenas note. Mas se eu conseguir respirar, então posso dizer abertamente que está tudo bem, porque não estou reagindo a ele. Estou criando espaço e agora não estou reagindo. Então, um exemplo do medo. Eu tinha esse medo de falar em público e eu estava nesse programa, Toastmasters. E Eu fiz isso também. eu subi ao pódio e estava tremendo, e quanto mais eu tentava não tremer, mais tremia. Então, na época, eu estava na pós-graduação e estava estudando a intenção paradoxal de Viktor Frankl. E ele estava dizendo que, em vez de fugir do medo, abrace-o. Então, decidi que ia ser um bobo tremedor quando subisse lá. E quando eu subi lá, parei de tremer. Então, a única maneira de sair de lá é sempre atravessar. Então, falamos sobre terapia de exposição. Então, a coisa que você teme fazer, faça um pouco em incrementos que sejam gerenciáveis, desconfortáveis, difíceis de fazer, mas realizáveis. Então, o que acontece é que você cria o que chamam de terapias de exposição. Quanto mais você se expõe, menos isso te afeta. Então, existem todas essas maneiras diferentes, mas é realmente abraçar o medo e gerar a esperança e dizer, há uma lição aqui para eu aprender. E se eu olhar para o medo como um acrônimo de evidência falsa que parece real, ou alguns medos são saudáveis, como o medo de ser atingido por um carro quando se está atravessando a rua, ou tocar em algo quente. Então é realmente entender quando o medo surge, abraçá-lo ao abraçá-lo e trabalhar com ele. Então não é mais um medo, é apenas uma reação e estamos aprendendo com isso, respondendo a isso. E assim você o abraça e fica confortável em estar desconfortável. E ao abraçar o medo e entendê-lo, ele não é mais medo. Qual foi o maior medo que você teve que superar? Seria o mesmo. Quando aprendeu Eu isso? não aprendi isso. Eu apenas observei a mim mesmo me sabotando e ficando desconfortável. Então isso é o que Marianne Williamson disse. Nosso maior medo não é abraçar nossa obra-prima, nossa divindade, mas é apenas desconfortável. E sabemos no sistema nervoso que se algo é desagradável, vamos evitá-lo, e se é agradável, nos aproximamos, e se não é nada, nos distanciamos. Então temos medo da nossa grandeza. Mas é abraçando nossa grandeza que podemos, novamente, essa é a terapia de exposição, apenas absorvendo um pouco mais, então faço mais e mais. Mas é minha grandeza, e não é algo que pensei, foi apenas algo que observei. Quando você percebeu que não estava sendo totalmente você mesmo, quantos anos tinha? Eu acho que quando eu estava em recuperação em 84, eu tinha 32 anos e meio, algo assim, quando comecei a ter vislumbres disso, percebendo, há mais nisso.
porque eu vivia em minha própria fantasia. Mas apenas para abrir e ver que eu era responsável e que eu poderia escolher minha resposta e coisas assim. E eu percebi que, em algum nível, eu estava me escondendo à vista de todos. Aqueles que não se levantam, se você não puder acompanhá-los. Eu não estava interessado em me levantar, é isso, mas é realmente o medo. O processo do medo é provavelmente a coisa principal, mas é assim que se manifesta. E não perceber, e você sabe como é sentir que você tem medo da sua grandeza? Você realmente se sente um perdedor quando faz isso. Mas isso é apenas um pensamento, não é realidade. Essa é uma maneira de ver. Outra maneira de ver é que o medo está cuidando de você. Eu não posso fazer isso. Isso é medo. O medo pode ser visto como autocuidado, e não é um autocuidado útil ou eficaz. Mas é uma forma de sobrevivência. E é isso que chamamos de modo de sobrevivência. É como um animal. Uma presa. Quando você aprendeu a superar a autossabotagem, como as pessoas podem fazer isso hoje? Se estiverem fazendo isso nas relações, na carreira, como podem aprender a fazer isso? Ao notar que você precisa entrar no modo de amor, você precisa entrar em um estado mental positivo e olhar para isso como uma observação não crítica. Você precisa ser capaz de ver sem julgar e apenas ver como as coisas surgem e desaparecem. Então pensar sobre como sair disso. Como o fulano saiu disso? O que a pesquisa me diz? Quais são os modelos a seguir que superaram o medo? Então pergunte a eles, ou leia os livros e estude. Eu estou em recuperação há quase 38 anos. Eu li em média mais de um livro por semana. Então, o melhor para reduzir o estresse ao lidar com o medo é a sabedoria, o entendimento. Porque, como o Frankl diz, porque estamos realmente falando sobre sentimento. Viktor Frankl diz, o sofrimento deixa de ser o sofrimento quando encontramos significado nele. Então, quando você encontra significado nele, deixa de ser sofrimento. Então, temos que tocar nosso sofrimento. Temos que entrar nele e temos que entendê-lo. Por alguma razão, às vezes é difícil entender o significado do sofrimento quando a gente está nele. Certo. Eu sempre olho para trás e digo, caramba, aquele foi um momento difícil para mim, mas eu não mudaria nada porque me ajudou a superar essa adversidade, me ajudou a aprender habilidades, me deu mais coragem, ou o que quer que seja, mas quando você está passando por isso, você não consegue, é muito difícil dar um passo para trás e ter sabedoria e dizer, a menos que você tenha o hábito de fazer isso. E a menos que você seja né? capaz de sentir isso em seu corpo e se afastar e sair da mentalidade. Mas essa é toda a questão. É criar essa capacidade de observar experiências. Não importa o quão desafiadoras sejam. A partir deste testemunho silencioso e não fazer nada, apenas observar e perguntar o que é isso e como está se manifestando. Então você está absolutamente certo. É por isso que você tem que sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de crescimento. Você está reagindo às coisas, não há como fazer isso, porque não há espaço para fazer nada além de reagir. Mas se refletirmos sobre isso e olharmos e refletirmos e dissermos, eu reagi, que treinamento eu preciso fazer? O que preciso aprender e praticar para que da próxima vez eu possa criar um pouco mais de espaço? Um pouco mais de espaço. Então, uma vez que eu crio o espaço, então eu posso realmente ver. Mas você está certo, quando você está nessa mentalidade, essa consciência é como um campo de tratores, que só permite que você tenha certas opções. E assim, você tem que elevar sua consciência ou expandir sua capacidade de pausar, desacelerar e, nesse espaço, aprender com seus erros. E em algum momento você entende. É assim que você faz, mas é um trabalho interno e é algo que você tem que praticar. Então, se você vai fazer isso e apenas dizer, eu fiz isso na semana passada e não quero fazer isso nesta semana, mas você não está aprendendo ou praticando nada. Você espera não fazer a mesma coisa? Então, você realmente tem que refletir sobre a experiência, porque a verdadeira compreensão vem da reflexão sobre a experiência. Eu fiz isso. Como posso fazer diferente? Bem, a primeira coisa que você precisa entender é que, se não olhar para isso de maneira diferente, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Tem que sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de crescimento. Ou aquela esperança, otimismo, fé que eu falei, ou a suspensão voluntária de descrença, dizendo, por que não tentar deste jeito? Mas uma vez que você muda, é isso que o Dr. Wayne Dyer disse. Quando você muda a maneira como você vê as coisas que você vê mudam. Então é a perspectiva a partir
da qual você está observando a experiência que é tudo, sua mentalidade. Se eu estou usando óculos do medo, então vou estar olhando. Se eu estou usando óculos do amor, então eu tenho uma possibilidade. Se eu venho do meio cheio, isso é abundância. Se eu venho do meio vazio, eu venho da escassez. Isso muda completamente. Mas se você apenas perceber, eu estou com medo, saia do medo. Esteja no amor. Então ficará claro para você o que você precisa fazer. Eu concordo 100% e eu lembro que durante a maior parte da minha vida, eu sentia como se estivesse em onda, sabe? Às vezes era uma boa temporada, às vezes eu parecia que eu estava em colapso, estava preso, não conseguia sair. Eu me lembro que há 4 anos aconteceu algo desafiador na minha vida. Parecia que eu estava passando por um momento difícil, como uma temporada por alguns meses de dificuldade e por algum motivo, acho que porque eu tinha experimentado algumas temporadas assim nos últimos 15, 20 anos, eu me lembro de pensar, ok, tem muita coisa acontecendo, foi quase tão emocional e mentalmente esmagador que eu pensei, ok, eu já estive aqui antes, toda vez que eu estive aqui, 3, 4, 5, 6 anos depois, eu olho para trás e digo, sou muito grato pelo que isso me ensinou. Então eu refletia, tinha sabedoria. Por algum motivo, há 4 anos eu decidi que quando algo fosse desafiador, eu ia dizer, vou refletir para lá na frente ter sabedoria. Eu sei que isso vai acontecer comigo porque eu vou, daqui a 6 meses, 1 ano, 2, vai ter benefícios para isso no futuro para mim. E funcionou, me ajudou a ficar em paz, não estar em modo de reação, me ajudou a focar no amor, no que eu posso controlar, no que eu não podia controlar, e me colocou de volta na minha missão. Como é que eu posso melhorar? Qual a lição? Qual a minha missão? Não como eu posso ficar com raiva do mundo ou qualquer outra coisa. É uma experiência muito bonita para mim. Eu não sei se isso é algo que você Sim. ensina também. Como Definitivamente. viajar no tempo, né? Se ver Sim. daqui a 1 ou 2 Sim. anos. Sim, você vive no futuro que você vê. Então, quando algo ruim acontece, nós o vemos acontecendo novamente. Então, do que realmente estamos falando aqui? Estamos falando sobre algo que acontece e, em seguida, interpretamos o que significa. Então, na interpretação, se você interpretá-la a partir do modo de sobrevivência, as coisas vão piorar. Se você interpretá-la a partir do amor, você a vê. Qual é a lição aqui? Como aprendo que tudo ficará bem? E é aí que entra a fé, o esforço, a atenção plena, a concentração e a sabedoria. Você simplesmente olha para ela e diz, eu a interpretei dessa forma antes e foi isso que eu obtive. Então, não quero isso, tenho que fazer algo diferente. Isso é autorregulação, então algo acontece, porque não interpretá-lo de uma maneira que o capacite, o motive e o inspire. E é isso que você faz, e esse é o ponto. O ponto é que aprendemos com nossos erros. Nós não somos nossos erros. E esse é o desafio que temos, onde cometemos um erro e nos identificamos com ele em vez de percebermos que é apenas um comportamento. Não é quem você é um evento, mas então o carregamos. Então, quando você falou sobre isso, toda a bagagem, eu estava pensando quando trabalhei com jogadores de beisebol e softball. Quando você não acerta uma rebatida, cada vez que vai para o bastão, você adiciona mais drama. Você está subindo ao campo de jogo com um colete de 7, 9 quilos, em vez de dizer o que o Yogi Berra, um dos meus filósofos, disse quando lhe perguntaram sobre isso. Ele disse, não estou em uma maré ruim, só não estou acertando. Então, o que ele está realmente dizendo é, eu só preciso acertar, mas não estou trazendo os outros 16 turnos para este momento comigo. Deixe-os ir, mas o mais importante é refletir sobre esses 16 turnos em cada caso. O que você poderia ter feito de diferente para acertar? Agora você não olha para essa sequência, você olha para o que eu preciso mudar, quais são os princípios envolvidos em acertar. Ver a bola, ter as mãos certas, estar preparado, ter um relaxamento. Ter confiança é sua mentalidade. Há uma mentalidade certa que você precisa ter e fisicamente você tem que ter seu corpo preparado. Mas o mais importante é que você tem que ter essa ideia de que você vai se sair bem. Você tem o que chamamos de expectativas de resultado. Você espera que as coisas deem certo, assim como você falou. Não, isso está acontecendo, mas eu espero que dê certo. Então, agora você pode deixar ir para crescer e você pode dizer, isto é apenas um degrau, não é um obstáculo na estrada. É tudo sobre essa mentalidade de crescimento, que diz, tudo o que acontece, eu preciso refletir sobre isso e entender o que funcionou, o que não funcionou, e depois descobrir o que não funcionou e como fazer funcionar. Então é isso que temos que focar neste momento, não nos 16 turnos anteriores, mas neste turno
e apenas focar nele. E é assim que Jordan ou Kolb podem entrar no último quarto, acertar apenas 3 de 11 ou algo assim, e depois Acertar a cesta da vitória. acertar esta vitória. É sempre sobre recomeçar e começar de novo. Faça uma anotação mental. Tenho que manter meu braço, mas você espera acertar a próxima cesta e esquece das cestas anteriores. Exceto para entender. Não estou usando minhas pernas. Ou se você viu isso em The Last Dance, Jordan estava cansado, então ele não usou as pernas. Quando ele fez a última cesta, ele não fez para ter estilo. Ele colocou segmento porque todas as suas cestas foram curtas. Então ele estava se adaptando em tempo real ao que estava acontecendo. E é isso que importa. Não se concentre no que aconteceu antes. Concentre-se no momento e no que você quer. E o que eu falo? Não se concentre no que você não quer, porque é isso que você está criando. Concentre-se no que você quer e em seguida recomece. É como meu iPhone. O seu provavelmente é o mesmo. Se ele travar, desligue e ligue novamente. Ele redefinirá as configurações de fábrica e você poderá prosseguir. É isso que temos que fazer mentalmente quando cometemos erros, não apenas atletas. Como você mencionou, quando ficamos presos, cometemos um erro. Podemos trazer compaixão e perdão e dizer, quando soubermos melhor. Isso que a doutora Maya Angelou, uma de suas frases que adoro, diz: quando você sabe melhor, faz melhor. Então, sem culpa, sem ser crítico, apenas observe o que precisa mudar e siga em frente. E os ricos ficam mais ricos, porque quando você entende isso, automaticamente faz isso, porque sabe disso. Por que tirar a confiança de si mesmo? A confiança é realmente importante. Com certeza. Qual você acha que é a maior maneira de construir confiança e autoconfiança e superar dúvidas pessoais? Depende da situação, mas eu acho que o principal é ser capaz de ouvir aquela voz dentro de você. Então, obviamente, a oração e a meditação, focar no que você quer, cultivar essa esperança, otimismo e fé que eu falei, ter apoio social. Então, tem essa coisa que eu falo. Prever sucesso em um trabalho. Shona Core, no livro A Vantagem da Felicidade, fala sobre a pesquisa que diz que existem 3 coisas importantes. O gênio positivo, o que eu falei, a esperança, o otimismo e a fé, cultivar uma mentalidade positiva. A segunda coisa é o apoio social. Então, não é apenas estar ao lado de alguém e lamentar, mas estar perto de pessoas em relacionamentos, como você falou, seu mentor que está te incentivando e que te ajuda, e que você não está sozinho e tem ajuda. E a terceira coisa é ver a crise como uma oportunidade, ou vê-la como um desafio. E como falamos antes, as pessoas não veem as coisas como um desafio. Elas só veem, isso é ruim, eu não quero ir lá, em vez de dizer, não, esta é uma oportunidade para eu aprender algo, e mesmo que eu não queira fazer isso para mim, para os meus filhos, eu quero impactar a sociedade de uma maneira onde as pessoas estejam dizendo sim para a vida, ao invés de não para a vida, estejam se elevando e abraçando o desafio, vendo a oportunidade em vez de ficar para trás e ser reativo para ser proativo, e realmente falar sobre como você pode expressar a obra-prima dentro de si. Ela sai quando é desafiada. Com certeza, absolutamente. Você ensinou muita gente ao longo dos anos, você treinou gente. Você estava dizendo antes que você aprende muito quando está ensinando, você tem algumas das melhores lições quando está ensinando. O que você diria que foram as 3 maiores lições que você aprendeu enquanto você treinou? Talvez alguém conhecido, talvez alguém não conhecido, mas o que você diria tipo, uau, essa pessoa realmente me deu um presente incrível? Eu vou te dar 2 de imediato. Você só pode ser você mesmo, porque se você não sabe quem é, pode acabar sendo qualquer pessoa. Esse é o número 1. Número 2, se você não sabe para onde está indo, pode acabar indo para qualquer lugar. Número 2 e número 3 é que você tem uma obra-prima dentro de você. E quando você acessa, mesmo que seja um pouco, muda tudo. Quando você percebe que tem o poder de fazer o que precisa fazer, pode aprender o que precisa aprender, e não precisa fazer isso sozinho, então é realmente mais sobre entender quem você é e para onde está indo e que tem tudo o que precisa para ter sucesso. E como você teve confiança ao treinar alguns desses superastros? Quando algum desses caras ou garotas tem uma mentalidade poderosa como você, como treinador, como professor, se certificou de entrar lá com confiança, sabendo que poderia contribuir para essas pessoas. Sim. Sendo honesto com você, eu rezei. Sim, eu me concentrei na minha obra-prima e sabia que se eu
pudesse ficar calmo e confiar que o universo era justo, e confiando em Deus, no universo, seja lá como você queira chamar, se eu estivesse alinhado com a vontade divina, eu ficaria bem. Isso significa amor. Como eu posso ajudar, como posso servir, então esquecendo de mim mesmo para me encontrar, nesse caso, não me preocupando com como eu ia me sair ou como eles iam me receber, mas me concentrando em como posso servir e vindo da minha própria experiência, sabendo da minha própria experiência e sendo autenticamente eu mesmo. Então, entender que eu posso ficar calmo e confiar e vir de dentro para fora com amor. E como posso ajudar? Então, as duas perguntas que costumo fazer às pessoas com quem trabalhando com equipes é: o que você quer? E então, a pergunta é: você está disposto a ser quem você precisa ser para fazer o que quer? Essas duas perguntas são realmente simples. Não importa quem você seja. É como: aqui está o que está acontecendo. O que você vai fazer sobre isso? Vai reagir ou responder? E se você entender que tem tudo o que precisa para ter sucesso e que tem a vontade de vencer, lembre-se, eu falei sobre o desejo de ter sucesso, a vontade de ter sucesso. Se você tiver isso e perceber que vai levar o tempo que for necessário, mas se manter sua atenção e estiver prestando atenção, então você vai aprender o que precisa aprender e vai fazer o que tem que fazer. E mesmo que você não obtenha o resultado que deseja, você puder sair e dizer: dei tudo o que tinha, isso é ser vencedor. Sem arrependimentos. Estive completamente engajado no que estava acontecendo. E às vezes é assim. Nem sempre você vence, mas você vence quando fica melhor hoje, quando faz absolutamente o seu melhor, quando expressa seu potencial. Naquele momento, meu amigo Rory Vaden diz que é difícil ficar nervoso quando seu coração está em serviço. E eu costumava... Sim, eu gosto dessa. Vou guardar essa. Eu posso até roubá-la. Do meu amigo Rory Vaden. Essa frase é dele: é difícil ficar nervoso quando seu coração está em serviço. Por anos eu ficava nervoso antes do jogo, discurso, qualquer oportunidade de me apresentar, isso há 6, 7 anos atrás. E antes de um grande discurso, eu procurei um coach, eu já tinha experiência falando em público, eu fiz Toastmasters porque esse era um grande medo meu. E eu superei esse medo de ter essas habilidades para apresentar uma ideia diante da plateia. Levou um ano para poder chegar lá, praticando toda semana no Toastmasters, aterrorizado. E anos depois de falar profissionalmente por um tempo, eu ainda ficava nervoso no dia anterior e não entendia o porquê. Eu pensava: eu devia estar melhor agora, eu estava me julgando, sabe? Esse era o meu primeiro erro, mas eu procurei esse coach e ele falou: cara, não sei porque eu estou nervoso, isso foi 1 hora antes. Eu disse: o que é que eu posso fazer? Ele falou: você está muito focado em si mesmo, não na audiência e no serviço. Ele disse: cara, você vai cometer um erro, saiba que você não vai se lembrar de cada linha, de cada ponto, cada piada. Pare de pensar em você e no que as pessoas vão pensar de você e comece a se concentrar no que você pode ser útil. E isso foi muito, muito importante para mim. Talvez eu ainda fique um pouco nervoso antes de uma apresentação, mas... Então eu penso, eu não vou estar 100% e tá tudo bem, eu vou colocar toda a minha energia na mensagem, na missão que eu quero transmitir ao focar nisso. Percebendo que eu não sou o melhor orador do mundo, eu não estou tentando ser, mas... Então isso me deixa mais tranquilo. É útil. Você se esqueceu de se encontrar. Certo. Então, gostaria de dizer algumas coisas sobre nervosismo. Não é o nervosismo da situação, mas sim como você reage ou responde a ele. Então, vou dar um exemplo. Bem, as pessoas não sabem, mas eu cresci em Boston. Então assisti ao Celtics e Bill Russell ganhou 11 campeonatos em 13 anos. E ele costumava ficar nervoso antes de um jogo, ao ponto de ter que vomitar. E um jogo antes do jogo, Red Auerbach disse: Russ, você vomitou? Não, ele disse: vá para o vestiário e não saia até fazer isso. Bem, o que é isso? Porque ele sabe que quando está nervoso, joga melhor. E sabe que parte deste nervosismo pode ser por muitas razões. Pode ser talvez porque você quer muito ou o que for. Mas no momento do jogo, se você mudar a sua consciência, o seu foco de estar nervoso para fazer a próxima coisa, algumas pessoas falam sobre ganhar. E o que isso significa? O que é importante agora? Então, se você gerenciar um momento, não importa como se sinta ou como veja as coisas. Se gerenciar esse momento, então o próximo momento vai naturalmente fluir. Temos essa interpretação de que estamos nervosos, porque existem pessoas que não estão nervosas e depois, no momento da verdade, ficam nervosas, mesmo que não estivessem nervosas antes.
E esse segundo pode fazer toda a diferença. Fazemos uma jogada ou o que for. Então temos que perceber que coisas podem acontecer. Mas sempre se trata da mentalidade. E sempre se trata do que é importante agora. Gerenciar esse momento e esquecer a si mesmo para se encontrar. Quando você está em um fluxo, não há autoconsciência lá. Você está fazendo a coisa em si mesmo. Você não está focado nos resultados, porque se você está focado nos resultados, é aí que vem grande parte do nervosismo, porque você está focado lá fora em vez de estar aqui dentro e apenas gerenciando o momento. Isso é a coisa mais importante. Agora, não há nada de errado. Pense em como isso é profundo. Não há nada de errado agora. Mas se pensarmos no passado, no futuro, ou se dissermos sim, mas... Então, é um problema. Mas se simplesmente dissermos que não há nada de errado e focarmos no que estamos fazendo, mesmo que cometamos um erro, o corrigimos em tempo real e continuamos em movimento. Mas isso é muito simples. Temos mentes complicadas. Mas é isso. Então você está nervoso? E daí? Para mim, eu tremia, estava nervoso. E quanto mais eu tentava não tremer, mais eu tremia assim. Então, uma vez eu simplesmente disse... Eu não me importo. Vou ser um tolo tremendo. Vou ser o melhor. Agora, uma vez que você faz isso, muda sua relação com isso. Então, você não torna isso uma coisa. Então, transforma completamente tudo. É isso. Então, você está absolutamente certo. Funcionou para você desde que você se concentre no serviço. Você não ficará nervoso. Mas mesmo que esteja nervoso, quem se importa? A questão é, você pode fazer a jogada mesmo que esteja nervoso? Você pode fazer a próxima coisa? O que é importante agora? E se concentrar no que é importante agora e se esquecer de si mesmo e apenas se concentrar na tarefa? Então você se encontra. Esse é o paradoxo. Esse é um dos meus georgismos. Esqueça de si mesmo para se encontrar. Uma vez que você sai do caminho e deixa que o que está dentro de você, sua divindade, se expresse e ser real e autêntico, ser autêntico significa que você está nervoso. Você está expressando seu nervosismo, mas é sua relação com isso, naquele espaço. Como você vai responder a isso de uma maneira que realmente ajuda você a chegar no próximo nível. Eu não posso realmente dizer, eu sei que parei em 84, mas foram, sei lá, uns 15, 20 anos. O que você acha que é a causa raiz da dependência em geral? Por que as pessoas se tornam viciadas em substâncias e também... Qual a maior lição que você aprendeu com sua recuperação, com a sua reabilitação e saída dessas coisas? Essa é uma grande questão para falar sobre isso, mas acho que o sistema nervoso está programado para buscar coisas que são agradáveis. Você se aproxima das coisas que são agradáveis, evita coisas que são desagradáveis e fica neutro, se não é nem agradável nem desagradável. Agora, o positivo é quando você está em equanimidade ou quando está no centro, no olho do furacão, onde não há preferência. Não é indiferença, então você não está se movendo em direção a algo, se afastando, apenas mantém o seu centro e observa as coisas. Eu simplesmente não queria estar em minha experiência por qualquer motivo. Eu estava tentando fugir da realidade e encontrei uma maneira. Eu poderia me esconder ou simplesmente amortecer uma dor ou anestesiá-la. E então algumas pessoas começam a usar drogas e álcool porque é o que se faz. Então alguns de nós, porque nos tornamos viciados, precisamos de mais e mais. E então, acho que o mais importante é apenas notar que eu estava fazendo coisas que chegaram ao ponto em que eu era um viciado funcional. Eu ainda trabalhava e tudo mais, mas isso estava me roubando de mim mesmo. E é como alguns de nós... Meu pai era alcoólatra, meus tios... Eu provavelmente tinha uma parte que era natureza e criação, mas acho que o principal foi que descobri... Bem, para mim, especialmente eu sempre estava bebendo, mas com drogas isso me fez sentir mais. Isso eliminou algumas das minhas inibições e eu senti que poderia apenas. Isso mudou a mim. Isso me deu coragem e coisas assim quando penso nisso. Mas não importa tanto como você começa. E o que importa é que uma vez que você começa, você não consegue parar. Algumas pessoas podem fazê-lo com segurança. Eu não podia. Então, não foi até que meu traseiro estava pegando fogo que percebi que tinha um problema. E tive que chegar à conclusão de que se não tomar uma bebida ou uma droga, não vou ficar drogado. Não vou ficar bêbado. E então a melhor lição para mim é que era uma maneira de lidar com a vida. E eu não estava lidando comigo.
Eu não estava indo para dentro e lidando com minha grandeza, com minha obra-prima, com minha capacidade de ser eu mesmo, apesar de que todo mundo queria que eu fosse. Porque as pessoas vão dizer quem você deve ser ou quem elas querem que você seja. E quando estamos sendo autênticos, ou quando estamos fazendo o que devemos fazer em vez de fazer o que queremos fazer, isso cria um monte. Há muito conflito, há muito auto-ódio, quem sabe. Pode ser por muitas razões, mas para mim eu simplesmente não sabia como lidar com a vida nos termos da vida. Claro. E depois que fiquei limpo, tive que lidar com essa ousada realidade pela primeira vez. E como foi Ele isso? estava sobrecarregando o meu sistema nervoso. Foi realmente desafiador. Eu tinha dor crônica, tinha todo tipo de coisa. Então, foi quando comecei a meditar e ter algumas experiências mente e corpo. Mas a principal coisa que aprendi foi que a mente e o corpo estão conectados. E que sou responsável e é algo interno. Então, essa foi a lição para mim, que depende de mim. Não posso me preocupar com o que você está fazendo. Tenho que me concentrar no que George pode fazer. George não pode beber, George não pode usar drogas, George não está interessado nisso. Então, quando eu parei, eu comecei a dizer, vou fazer o que eu quero fazer. Vou assumir a responsabilidade por mim e pelo que ressoa comigo. E ainda me importa com o que os outros pensavam. Mas continuei me afastando disso até chegar ao ponto em que a opinião mais importante é a minha opinião sobre mim mesmo. E eu fazendo o que precisava fazer e continuando a abraçar isso. Então isso é desafiador. Sabe, sinto que 40 anos depois estou melhor nisso, mas é algo constante. Você falou sobre nervosismo ou medo. Você pode ficar traumatizado a qualquer momento. Na verdade, eu estava trabalhando com o Lakers durante a preparação do campeonato contra o Boston. E eu entrava lá e essa voz dizia, você não deveria estar aqui. Eles não Voz querem ouvir interior? você. Devia ao meu treinamento, eu disse, isso é interessante, bem... Eu não estou ouvindo você. Eu tenho trabalho a fazer. Você entende o que estou dizendo? Mas para mim... Tenho feito isso por muito tempo, e em um momento você pode ter uma voz, ou pode ter medo, ou nervosismo, ou qualquer coisa. Mas quando é um profissional, não importa como eu me sinta. Eu só tenho que aparecer, e fazer, e aparecer, e me destacar. Então, pode acontecer a qualquer momento, mas eu sou eu criando esse espaço, e sendo capaz de observá-lo e não me julgar. Isso é interessante, esse som da torcida, eu chamo de comitê negativo. Era apenas um som de fundo e eu apenas fazia o que precisava fazer. E ninguém percebia a diferença. Ninguém sabia que era apenas eu, mas poderia ter sabotado tudo. Com certeza. Eu poderia ter simplesmente dito, bem, não estou me sentindo bem. Então você diria, uau, vamos lá. Eles estão disputando... Não, você tem que aparecer e disputando o assumir campeonato. ou sair, né? Sim, isso acontece. Mas o treinamento de ser capaz... Eu não posso enfatizar o suficiente o quão importante é para nós sermos capazes de estar em um momento e observar a experiência como esta testemunha silenciosa do olho do furacão. E apenas notá-la sem julgar, sem ser crítico, sem empurrá-la ou puxá-la para você. Então, uma vez que obtemos a informação a partir desse silêncio, há um saber, não consigo realmente explicar. Há um saber de que há alguma parte de você que sabe o que fazer, aquela obra-prima, aquela divindade interior que sabe o que fazer. Às vezes chamamos de intuição, mas pode vir como um sentimento visceral, mas é apenas um saber. Mas muitas vezes as pessoas dizem, não faço ideia do que estou fazendo, mas é ótimo. Isso é porque eu não estou lá, mas estou assim, estou apenas seguindo o fluxo. Ouço isso. Ok, você tem sua opinião e obrigado por compartilhar isso. Tenho que fazer o meu trabalho. Tenho que estar presente e ficar no momento. E então, como você disse, quando você se concentra no serviço, não está nervoso, e é a mesma coisa quando você se concentra em como vai ajudar alguém. Você se esquece de si mesmo. Mas ao ajudar os outros, você também está ajudando a si mesmo. Então, quando você passa por isso, agora, eu percebi isso. Respondendo a essa voz não está mais lá com tanta frequência. Mas muitos de nós foram traumatizados de uma forma ou de outra, novamente. Aqui estou eu em um grande palco e no horário nobre. E então, coisas podem acontecer. Algo surge e tive a sorte de poder não ouvir e me concentrar na tarefa. E é por isso que eu acho que ser um profissional... O que quero dizer com isso é ser um profissional quando você faz um trabalho, ou você vai além, ou você o faz,
você esquece de si mesmo e se concentra na tarefa. Isso não significa que eu não cuide disso depois, mas significa que, a menos que eu não consiga respirar, vou fazer o que posso fazer. Eu posso aparecer e me destacar. Com certeza. Então, isso faz sentido? Isso faz muito sentido. Qual foi a maior lição que você aprendeu sobre si mesmo no processo de recuperação da reabilitação? Quando não podemos nos expressar, não há uma sensação de totalidade, eu te digo isso. É como ter dois lados, tentando esconder nosso eu secreto e não querendo que ninguém saiba quem é. Então, essa sensação secreta de ser, vou te mostrar quem eu quero que você veja, mas você não pode realmente ver meu eu real. E eu estava me identificando com aquelas coisas negativas, em vez de me identificar com a obra-prima, dizendo, esse é o lobo do medo, você está alimentando isso, pare de alimentar isso e alimente o lobo do amor. Ambos estão lá, mas o que vai vencer a batalha é o que você alimenta. Com certeza. Para ser honesto com você, eu estava tão focado em ficar drogado e coisas assim que não tinha tempo para pensar nisso. Era apenas modo de sobrevivência. Quando você está em modo de sobrevivência, não está pensando sobre o amanhã ou o ontem. Está focando na próxima coisa, apagando o próximo incêndio e coisas desse tipo. E eu acho que para mim estava apenas pensando em como vou ficar chapado, quando vou beber ou como vou passar por isso. E não havia nada de positivo. Não era algo que eu estava ansioso para fazer e dizer, vou sair de férias ou vou ter um período de resultados realmente positivos no que quer que esteja fazendo, trabalho ou lazer. Era mais como um consumo, de apenas tentar não estar presente. Houve um mentor, alguém que Sim. você viu, um Houve algumas acidente, alguém coisas. morreu? Ou... Uma coisa foi que eu estava andando por aí com uma temperatura de 40 graus. Eu tive uma infecção na garganta, e porque quando você está drogado, quando está doente de drogas e quando está passando por isso, parece uma gripe forte, então eu não tive ideia. Então eu tive que ir para o hospital e ficar lá por 5 dias. Então, quando eu saí, um amigo meu que costumava ficar chapado comigo veio na minha casa no dia da mentira e me levou para uma reunião do AA. Em No dia da 1º de mentira. abril? Mas eu estava olhando para ele e disse, cara... É uma piada? Sim, exatamente. Ele era um viciado em drogas e me olhava sóbrio. O que você fez, cara? Isso chamou minha atenção. E foi a primeira vez que tive esperança real e esperança que há um caminho para mim. Então, fui para a reunião do AA e vi outras pessoas que tinham o mesmo problema que eu, mas estavam compartilhando sua experiência, força e esperança. Isso me deu uma visão, uma possibilidade de que eu poderia fazer isso. Demorou meses depois disso, mas entrei em desintoxicação por 21 dias. Quando saí de lá, foi muito interessante, porque acho que é a primeira vez que realmente vi minha casa. Primeira vez que viu sua casa? Sim, realmente vi minha casa, vivendo nela. Nunca havia passado 21 dias sem ter sem algum tipo de droga ou algum tipo de fantasia, ou algo que eu estava lidando com a vida nos termos da vida pela primeira vez aos 32 anos e meio. Mas é uma confusão, e foi apenas dentro e fora da minha própria pequena fantasia. Mas eu não sabia que estava lá dentro até ficar sóbrio e começar a ver claramente. Então, foi profundo. E foi ainda mais porque quando eu estava indo para a desintoxicação, ouvi uma voz me dizer, se o mesmo George que entrou lá sair, você está em apuros. Uau! Então, eu sabia que tinha que ser diferente. E é claro, isso provavelmente é por causa daquele aprendizado implícito que obtive ao estar em recuperação e estar com pessoas limpas. Que acredito que provavelmente é o que eles chamam de aprendizado implícito e não declarativo. E eu estava no programa de metadona antes, então eu sabia que tomando metadona, quando eu entrei lá, tentando desintoxicar em 21 dias, não ia funcionar. Certo. Uau, isso foi há 37 anos, Isso por foi em aí? 84. 37, 38, Para por aí. 38 anos em julho. Uau. Depois de passar por isso, cara, isso tudo é uma bênção. Cara, a vida é incrível em comparação com o que costumava ser. Eu quero te fazer uma pergunta sobre medos. A gente conversou sobre isso um pouco antes, a exposição à terapia, a enfrentar o medo de verdade. A única maneira é sempre passar e se expor a ele cada vez mais, é você poder passar por esse medo de verdade. Não precisa procurar, está lá. É como você. Incline-se. Só se inclinar. Abrace, né? Do que você acha que as pessoas têm mais medo? Fracasso, sucesso ou julgamento? Das opiniões alheias? Eu vou voltar para a FDR durante a Segunda Guerra Mundial.
Não temos nada a temer além do medo em si. Então, é uma mentalidade. Estar em modo de sobrevivência. Eu acho que isso cobrirá tudo. Na recuperação, falamos sobre lidar com o medo, a dúvida, a insegurança, mas acho que é difícil saber o que as pessoas estão pensando, porque não podemos generalizar. Mas eu vou dizer que elas estão em modo de sobrevivência. Garanto que estão em modo de sobrevivência, onde estão lutando, fugindo ou congelando, o que é estar anestesiado, ou simplesmente não estar lá, na indiferença. E é isso que eu acho. Então, quando pensamos nisso, é difícil entrar em todas as complexidades e terminologias psicológicas que temos para distúrbios de personalidade, psicose ou neurose. Acho que a principal coisa que precisamos entender é que eles estão em modo de sobrevivência. Então estão lutando, fugindo ou congelando e sentindo que a vida está acontecendo com eles. E eles não têm a capacidade de responder às coisas em vez de reagir a elas. E eles nem mesmo sabem a diferença entre reagir e responder. Eu não sabia, estava apenas reagindo o tempo todo, mas depois percebi que podia pausar e refletir e realmente pensar sobre as coisas antes de fazê-las. E mesmo enquanto estou fazendo, posso refletir sobre isso. Isso está funcionando? E em seguida ajustar em tempo real, e depois a verdadeira compreensão vem da reflexão sobre a experiência. Então, refletindo sobre, eu costumava me drogar, ou eu parei, ou passei por isso. Como fiz isso? Falo sobre pessoas serem conscientes de seu comportamento. Precisamos mais de se aproximar de quem está fazendo algo certo. O que funciona? Uma atitude, gratidão. Absolutamente. Um coração agradecido simplesmente diz: enquanto eu estiver respirando, há mais coisas certas comigo do que erradas. A vida que eu costumava viver antes e agora, isso não se compara, mas se você olhar para ela e dizer: qual é a lição aqui? E que isso é uma aventura? Estamos em uma aventura, então eu venho desse hall da fama de esperança, otimismo e fé e digo: há algo aqui, há uma oportunidade para eu servir. Como você falou, esteja em serviço, sem nervosismo. Então, é uma experiência totalmente diferente. Então, é a minha atitude. Isso é autorregulação de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Bem, eu escolho a alegria hoje, a alegria agora e para sempre. Eu escolho compaixão, escolho amor, escolho estar presente, eu escolho me dedicar completamente. Isso muda tudo. Então, esse é o hábito. Entre nesse hábito de dizer: o que é isso e como vou me relacionar com isso de uma maneira que esteja em alinhamento com meus valores centrais. Eu tenho valores centrais? Eu tenho uma causa digna? Qual é minha intenção? Então, se você está tentando impactar 100 milhões de pessoas, então você tem que estar engajado no dia a dia. Você tem que ter uma estratégia na qual você está obtendo essa realização progressiva de um ideal digno, onde seu sucesso é momento a momento, dia a dia. Porque quando você se desvia, você solta. Você falou sobre isso, é só isso. Não importa. Isso é um zigue-zague, não é reto. Então, quando você se desvia, tudo que você tem que fazer é voltar. Não julgue. O que você aprendeu? Continue em movimento. Amei isso. Cara, você tem muita sabedoria, lições e experiências incríveis e eu quero que todo mundo mergulhe mais nisso, né? Você faz um show semanal no Instagram ou no YouTube? Como é? Eu faço YouTube. Fico seguro em casa com o George durante o Covid. Sim. E na semana passada eu falei sobre essa ideia de que uma mente grata é uma mente excelente e atrai coisas excelentes para você. Então, isso é uma atitude de gratidão. Eu quero reconhecer a passagem de Thich Nhat Hanh e muito do meu ensinamento vem dele. Ele tem sido um inspirador. Ele tem sido uma pessoa que tem liderado o caminho para a atenção plena na vida diária ou trazendo essa prática contemplativa para as pessoas comuns. E apenas falando sobre isso de uma maneira que faz muito sentido. Compaixão, amor, apenas sorrindo e abraçando a divindade das pessoas e vendo a grandeza em todos e apenas treinando a mente e o coração para serem abertos. Você tem um curso agora, né? Sim, eu tenho um curso que tenho ensinado nos últimos 3 anos. Chama-se o Curso do Atleta Consciente Online. E o que eu fiz com ele é: você se inscreve no curso e está nele para a vida toda. E na próxima semana, na verdade, teremos uma chamada trimestral. Então, a cada trimestre, temos uma chamada em que as pessoas podem participar, mas na primavera teremos um grupo de estudo de 6 semanas. No último outono, fizemos um grupo de estudo chamado
sendo corajoso. Então, o que fazemos é que passamos 6 semanas, uma vez por semana, nos reunimos e temos uma hora de chamada. Então, fazemos uma pequena prática e depois revisamos a lição de casa. Eu digo um pouco sobre o tema, mas é dominar aqueles 5 superpoderes de que falei: atenção plena, esforço, concentração, visão e fé. E então, aplicamos isso a um tema como o último, sendo corajoso. Como ser corajoso, como sentir o medo e mesmo assim encará-lo. E qual é a relação entre ser corajoso e ter fé? A sua coragem significa que há medo. Nós falamos sobre o medo, e você sente o medo e mesmo assim faz. Ou você tem que ter fé. A fé ajuda a ter coragem, porque você não sabe o que vai acontecer, mas sabe que algo bom vai acontecer se você apenas se apresentar e ser verdadeiro com os seus. Você apenas aprende com seus erros. Você apenas faz isso. Então passamos por isso várias vezes. É o que eu chamo de aprendizado circular. Li meu livro provavelmente 47 vezes. E da última vez que li foi interessante porque tenho esse cliente meu que vai para a prisão e está usando meu livro. Então, revisamos cada uma dessas superpotências e é claro que eu, sendo um perfeccionista em recuperação, Sempre revisando. e cada vez que reviso, aprendo algo novo e digo a mim mesmo, caramba, esse é um livro realmente bom. Quem escreveu isso? E digo isso porque não está lá quando eu escrevi. Eu estava apenas expressando isso. Fluindo através de você. Flui através de mim, mas continuo lendo e cada vez que leio se aprofundo um pouco mais em minha psique. Então, quando eu disse você que a melhor maneira de aprender é algo é ensiná-lo, é porque quando você ensina, o que você ensina volta para você, mas também tem que entender o que está dizendo de uma maneira e depois apresentá-lo a outras pessoas. Então, nos encoraja a saber que se você tem algo, compartilhe com sua família e amigos. Fale sobre isso, porque assim isso fica mais enraizado em sua psique, pois você repete isso várias vezes. Então você continua passando por essa ideia de abraçar o que aparece. E é por isso que eu falo sobre abraçar, gerar esperança. Você tem que continuar encontrando a coragem para dizer sim e para dizer qual é a lição aqui e passar por isso. Então ofereço às pessoas. Tenho um curso de mestrado sobre como lidar com a ansiedade durante o tempo de Covid. E farei mais cursos de mestrado. Estou desenvolvendo um curso para jovens e outra coisa que estou fazendo é escrever um novo livro. Será sobre desbloquear o potencial ou abraçar a obra-prima, descobrindo a obra-prima dentro de nós. Legal. Algo ao longo dessa linha. Mas é realmente mais sobre como eu superei isso, minha experiência e como ensino as pessoas. Mas a ideia é que você fale sobre essa ideia de ser feliz quando sua vida de trabalho é feliz e esse tipo de coisa. Então você é feliz. E minha coisa é que se você está sendo o seu eu autêntico e vivendo e abraçando essa obra-prima interior, vai ser incrível. Então, não importa o trabalho, o amor e o lazer, você vai trazer essa vitalidade para ele, essa qualidade de autenticidade. E estar presente e ir além da ilusão da separação. Isso é o que precisamos agora, porque temos pessoas umas contra as outras por coisas loucas e precisamos saber que todos estamos conectados. Fazer isso juntos e parar de demonizar uns aos outros e parar de falar uns dos outros, mas perceber que eu e o outro, então, que tal apenas ver que assim como eu, aquela pessoa quer ser feliz, essa pessoa sofre? Absolutamente. Então, temos que chegar a um lugar, e não é poliana, porque eu venho de um momento muito desafiador e tudo isso. Eu não sou simplório, não estou falando de nada que não tenha experimentado ou testemunhado. Eu sei que podemos fazer muito melhor. Como eu disse, se você não sabe quem é, você pode acabar sendo qualquer pessoa, e se não sabe para onde está indo, pode acabar indo para qualquer lugar. Então, por que não decidir ser você mesmo e depois ir para onde quer ir? The Mindful Athlete, o livro Mindful Athlete, curso. Você tem masterclass sobre ansiedade. Podem ter tudo no seu site, né? jordanmumford.com. Isso mesmo. Qual a mídia social que você está aparecendo mais? É o Instagram? Instagram, principalmente Facebook e YouTube. É como você quer alcançar 1 bilhão de pessoas. É grande. Provavelmente não farei nesta vida. Mas talvez eu faça. Nunca se sabe. Eu nunca sei, mas para mim, eu não sei. Eu perguntei a você porque não sei de onde esse número veio. Eu só coloquei lá. Queria algo que me agitasse
e me encorajasse a sair da minha zona de conforto e realmente ir lá fora, ir além das fronteiras em que normalmente estou e abraçar mais áreas. Então, se eu só tivesse 20 pessoas ou 100 pessoas, isso faria diferença. Mas eu sei que estou alcançando mais do que isso. Claro. Não é como se eu estivesse alcançando isso. Eu só quero que as pessoas sejam elas mesmas. Eu só quero que as pessoas saibam que têm uma obra-prima e que podem devolvê-la e somente elas podem devolvê-la. Mas minha plataforma é ajudá-las a fazer isso. Isso é ótimo. Muita coisa legal. Tenho algumas perguntas para você. Essa se chama As 3 Verdades. Então imagine que você possa viver o tempo que você quiser, mas é o seu último dia na Terra. Você realizou tudo, você alcançou 1 bilhão de pessoas, criou o que quis criar na vida. Mas, por alguma razão, tudo que você criou tem que ir com você para outro lugar, então ninguém mais vai ter acesso a isso. Mas você pode deixar para trás 3 lições que você sabe que são verdade, que você compartilharia, e isso é tudo que a gente teria dos seus ensinamentos e informações. O que seriam suas 3 verdades? Você tem uma obra-prima que pode desenvolver. Número 2, apenas você pode desenvolvê-la. E número 3, a qualidade da sua vida vai ser um reflexo de quanto você desenvolve. Pode ser desenvolver em você, desenvolvê-la e até o ponto que você a desenvolve. A qualidade da sua vida e a qualidade do seu serviço serão um reflexo disso. Se você desenvolver apenas um pouco, no final da vida você vai ficar tipo... Oh, veja que eu não desenvolvi o que eu poderia ter. Você vai ficar frustrado, vai ficar ressentido, né? E eu espero que nos meus últimos dias eu possa continuar a estar em alegria. Alegria agora ou nunca. E ser o mais amoroso e presente possível. Isso é lindo. Eu quero te agradecer, George, por como você transformou sua vida e como usou as suas lições para o serviço. Eu nunca fui viciado em drogas ou álcool, nunca fiquei bêbado ou drogado, mas, acredite ou não, eu vi o que isso fez com certas pessoas. Meu irmão ficou muitos anos na prisão por drogas, por Sim. vender drogas. E eu acho que felizmente eu aprendi com outras pessoas e percebi que não queria seguir esse caminho, isso me assustou, mas acho que me ajudou como atleta e outras coisas também. Então, eu não sei como é a sensação, mas sei o quão desafiador e quase impossível parece para as pessoas superarem essa dependência. Para muita gente parece que é impossível. Então, para você superar isso e acordar para si mesmo e perceber, vou usar isso para o bem, eu vou desenvolver em outra pessoa, você se tornou inspirador. O fato de você estar fazendo isso num nível tão alto para servir, qualquer um que esteja ouvindo ou assistindo e pessoas de todos os espectros da vida, desde grandes realizadores até pessoas que se sentem presas. Eu queria te agradecer por isso, cara. Bem, obrigado, vou aceitar isso. Isso Claro. é poderoso, mas acredito que é por isso Claro. que estou aqui. Eu estou apenas sendo eu mesmo, estando para servir, então obrigado por dizer isso. E meu desafio é continuar a aceitar isso. Mas eu amo ajudar as pessoas, eu amo todo mundo, cara. Então, por que eu não faria isso? Se você ama o que você trabalha para o que você Claro. ama. E minha última pergunta é: qual a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza é melhorar hoje, expressar o máximo que puder. A grandeza é simplesmente sair de si mesmo e ser real, ser a melhor versão de si mesmo em tudo o que faz. Então, não se trata do que você faz, mas do que você agrega e de quem você é. Então, a grandeza é alguém que vai aparecer e ser consistente consigo mesmo e de uma maneira em que está progredindo. Então, está melhorando a cada dia. Isso é grandeza. Toda vez que você faz algo, isso muda as pessoas, melhora as coisas, mas dá essa realização de que temos esse potencial ilimitado e que se eu melhorar hoje, estou sendo grande hoje. Mas, mais uma vez, voltarei à minha citação da semana passada. Uma mente grata é uma grande mente. E uma grande mente atrai grandes coisas Com para si. certeza. Então, grandeza é ser grato e ser ótimo. Para mim, consciência é conhecimento. Consciência é prestar atenção, perceber. Então, 95% do que somos aos 35 anos é um conjunto de programas automáticos inconscientes que praticamos tantas vezes que não estamos pensando conscientemente neles.